Bom dia, internacionalistas. Aula número 8 da disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. A aula de hoje tem como título A Crise dos Mísseis de 1962. Antes de adentrar as observações iniciais do nosso encontro de hoje, vamos tratar a respeito da prova. Conforme combinado na semana passada, encaminharei hoje as 10 questões da prova. Vocês terão que escolher das 10 questões, 5 questões apenas. A diferença em relação a turmas que já cursaram as minhas disciplinas nas quais eu já lecionei, é que eu vou padronizar o número de linhas quanto às questões. Então, nós teremos até 30 linhas para cada uma das 10 questões. Eu relembro, pessoal, internacionalistas, que as 10 questões eu vou procurar tocar em praticamente todos os fenômenos que nós discutimos nesta disciplina, não somente dos temas que já tratamos, bem como também dos temas que nós trataremos. Evidentemente que a escolha das 5 questões cabe a vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, na data de hoje... tudo bem, Gabriela, tranquilo. Sim, lembra, Gabriela, nós teremos a entrega do artigo e 10 questões, nas quais vocês escolherão 5 questões. Perfeito? Então, será entregue tanto na data final, né, a questão do artigo e também as questões de prova, Gabriela. Né? Então, é basicamente isso que nós teremos como os dois métodos avaliativos. A questão que eu estou até informando, Gabriela, normalmente, também você já foi minha aluna, é o número de linhas das questões, né? Eu vou padronizar até 30 linhas, né? Para que algumas não fiquem com mais, outras fiquem com menos, mas é claro, cabe a vocês responder cada uma destas 10 questões, escolhendo apenas 5. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Bom, sendo assim, então vamos lá, hoje aula número 8, Crise dos Mísseis de 1962. É importante chamar a atenção de vocês, se a gente for refletir um pouquinho a respeito da crise dos mísseis de 62, principalmente relativa a Cuba. Cuba ainda é um reflexo da Guerra Fria, né, desse confronto entre Estados Unidos e União Soviética. A gente poderia pensar que um outro fenômeno que foi trabalhado nessa disciplina foi a questão da Guerra da Coreia. Ainda se mantém também a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, a gente já poderia chamar a atenção que tanto a crise dos mísseis de 62, que envolve Cuba, União Soviética e Estados Unidos diretamente, e a questão da Guerra da Coreia, né, e essa divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, são dois fenômenos das relações internacionais que se mantêm ainda reflexos relacionados à Guerra Fria, né? Interessante, então, para enfatizar esse aspecto que acabei de chamar a atenção como observações iniciais. As duas Coreias permanecem separadas, Cuba mantém-se com embargos econômicos dos Estados Unidos, mas não podemos esquecer que continua um regime socialista, um regime de partido único, sem liberdade de organização, sem liberdade de expressão e sem liberdade sindical. Outro aspecto que a gente poderia dizer que é um reflexo ainda da Guerra Fria. A rivalidade entre Estados Unidos e Rússia também permanece. Vocês devem ter acompanhado as notícias, as manchetes internacionais da semana passada, o caso da Ucrânia, né, uma guerra não declarada entre Ucrânia e Rússia. E é interessante o posicionamento norte-americano, o posicionamento dos Estados Unidos, né, mantendo essa rivalidade, mantendo aquela tensão, né, a polarização que se acentuou demais na última semana. Outros reflexos que a gente poderia aqui fazer alguns quadros analíticos dos reflexos da Guerra Fria ainda nos dias de hoje, no século XXI. A permanência da OTAN. Não somente a permanência da OTAN, que tinha como caráter defensivo durante o período da Guerra Fria, mas agora com caráter extremamente ofensivo, porque novos países, principalmente do leste europeu, próximos à fronteira da Rússia, estão sendo convidados para participarem como membros da OTAN. Então, é interessante que no plano estratégico dos Estados Unidos e, evidentemente, da OTAN, né, como seu braço armado na Europa,
esses convites para esses países do leste europeu, que foram satélites da União Soviética, de fato revelam um cerco estratégico, no entorno estratégico da Rússia. Por outro lado, a gente poderia também pensar, no caso relativo à Rússia, quanto reflexos da Guerra Fria nos dias de hoje, no século XXI, que a Rússia reage com... Desculpa, pessoal. Só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal. Os cachorros latindo aqui. Então, a Rússia, retomando meu raciocínio, a Rússia reage com bastante temor à questão da Ucrânia, que tem uma identidade por ser povo eslavo, por ter uma identidade histórica com a Rússia. A Rússia, principalmente Putin já disse isso inúmeras vezes, que ele considera a Ucrânia e a Rússia um só povo, né? E ver essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente como também um risco e uma ameaça, né, à integridade territorial, né, do espaço russo. Né? Então, esse posicionamento agressivo, hostil, intimidatório por parte da Rússia, nessa possibilidade de invasão ao território ucraniano, mostra sinais da política externa russa que se assemelham, por exemplo, em relação à política externa russa durante o período do Stalin, né? De fazer um grande entorno estratégico, um cordão estratégico de evitar possíveis ataques preventivos, intimidatórios por parte do Ocidente. Né? Então, a preocupação aqui com as fronteiras russas, né? Pessoal, como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer provocações para estimulá-los a refletir, a construção de quadros analíticos. Eu pergunto para vocês, afinal, quais outros reflexos da Guerra Fria que nós podemos visualizar no século XXI, nos dias de hoje, que a gente poderia perceber de algumas, em relação, por exemplo, todos esses pontos, todos esses aspectos que eu acabei de destacar para vocês, né? Vamos retomar o que eu acabei de dizer para ficar mais claro. As Coreias, que mantêm-se divididas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, a questão da Cuba, com embargo econômico no regime socialista, um regime de partido único, como já tinha acabado de destacar para vocês, a questão do ponto de vista estratégico dos Estados Unidos e a permanência da OTAN, e a questão do cerco em relação ao território russo, às fronteiras russas, a Rússia que, por sua vez, também, evidentemente, vai tentar impedir essa aproximação cada vez maior entre Ucrânia e o Ocidente, e essa preocupação da própria Rússia com o seu entorno estratégico, as suas fronteiras, principalmente aqueles países que eles têm, evidentemente, laços históricos, laços linguísticos, laços culturais e até a própria dominação russa, tanto durante o Império Russo, quanto também durante a existência da União Soviética. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam toda essa reflexão que fiz aqui e conseguiriam me responder aqui rapidamente algum desses reflexos que vocês conseguem evidenciar nessa aula número 8, um quadro analítico que nós temos da Guerra Fria para com os dias de hoje? Daria para incluir a proteção dos Estados Unidos com os países latinos, porque ele, enfim, para impedir a influência russa, né? Ótimo, maravilha, também é um bom raciocínio em relação a essa questão dos Estados Unidos sempre tendo um posicionamento, que podemos dizer, Ana, bastante incisivo, né? Bastante incisivo na América Latina, isso sem sombra de dúvida. Só que é interessante, né, Ana? Coloquemos como um ingrediente nesse jogo das relações internacionais, nesse jogo complexo e multifacetado, a questão da China, né? Cada vez mais a China atuando nesse cenário, que sempre foi um cenário que os Estados Unidos sempre teve um certo protagonismo, né? Então, realizando na sua análise, na construção do seu quadro analítico, a gente poderia adicionar mais esse ingrediente, né? Ressaltando, então, agora um novo player, um global player nesse jogo geopolítico, geoeconômico, geoestratégico que a gente pode visualizar no século XXI. Muito bem, Ana. Deixa eu ver, a Maria Eduardo já passa a palavra para a Maiara.
A questão do Vietnã, sem sombra de dúvida, Maria Eduarda, muito bom. Também o Vietnã, que vai ser o próximo tópico que trataremos na semana que vem, o próximo fenômeno que trataremos na semana que vem, sem sombra de dúvida, né? Incrivelmente, né, Maria Eduarda? Vietnã, na última década, foi um dos países que mais cresceu economicamente, né? Tendo um bom desenvolvimento econômico. A questão do turismo do Vietnã, que também é muito forte, né? Então é bastante interessante, e ainda permanece como socialista. É um outro aspecto muito bem ressaltado por ti, Maria Eduarda. Parabéns também por essa lembrança, por esse aspecto analítico, essa construção do quadro analítico. Gostei dessa também reflexão, tanto da Ana quanto da Maria. Por favor, Mayara, por favor, pode falar, à vontade. O Japão também não seria um reflexo da Guerra Fria, já que ele é tipo uma vitrine do capitalismo para o resto do mundo? Sim, mas vamos se alongar um pouco mais, Mayara. O que a gente poderia pensar? Japão, aliado dos Estados Unidos atualmente, né? Olha que coisa interessante que você fez. Uma vitrine do capitalismo no Oriente, uma aliança com os Estados Unidos, e outro aspecto, né, Mayara, adicionando também na sua análise, o Japão rivalizando novamente com quem? Com a China. E, na verdade, então, a partir do momento que ele se alia aos Estados Unidos e se torna rival, antagonista da China, né, mostra como os Estados Unidos, nesse século XXI, cada vez mais está mais preocupado com a região do Pacífico, com a atuação chinesa, né, e o Japão é um personagem naquela região muito importante para a consolidação do poder dos Estados Unidos e nessa rivalidade cada vez mais acentuada, mais polarizada dos Estados Unidos com a China. Não sei se vocês leram, Mayara e internacionalistas, o texto que encaminhei para vocês por e-mail, texto reflexão do Paulo Roberto de Almeida, que ele colocou no Facebook, a respeito da China. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, depois se tiver oportunidade, leia, mas o que é interessante na reflexão do Paulo Roberto de Almeida, a China não está preocupada em expandir a sua língua, a sua cultura, entre outros elementos do ponto de vista linguístico, cultural, ideológico. Na verdade, a China só está preocupada com o dinheiro. Na verdade, só quer expandir o seu crescimento econômico, né? Não tem uma necessidade de atuação militar, de intervenção militar em outras regiões, né? Então, eu acho muito interessante nessa reflexão que encaminhei para vocês, de mostrarem que até a forma de busca, entre aspas, de hegemonia por parte da China, se a gente pode dizer nesse sentido, busca de hegemonia, é uma hegemonia do caráter econômico, né? Não é uma hegemonia que se caracteriza pelo uso da força militar, de intervenção militar, de intimidação, né? De ameaça àquele que não segue os seus ditames, né? Então, é uma coisa bastante interessante para a gente refletir também, pessoal, de como que a gente pode pensar, talvez nessa busca, e estou usando aqui como uma reflexão, né? Essa busca de hegemonia por parte da China do ponto de vista econômico, né? Então isso é interessante, foram algumas reflexões que eu achei, gostei também, Ana, né, a Maria e a Mayara, que contribuíram aí com alguns quadros analíticos que a gente poderia visualizar em termos de reflexo da Guerra Fria nos dias de hoje. Vocês teriam mais, desculpa pessoal, mais algum elemento, mais algum aspecto, mais algum fenômeno que vocês poderiam relacionar da Guerra Fria com os dias de hoje? Maria Clara? Isso também é um aspecto também bastante importante, Maria Clara. E é interessante, né, querida internacionalista, será que agora essa forma de propagação do American Way of Life, ela é tão bem aceita pelos demais países, pelas populações dos demais países, no Oriente, como que eles reagem a esse estilo de vida? No Oriente e no Oriente Médio, na América do Sul, ou enfim, nas diversas regiões geoestratégicas, como que será que está o desempenho em relação a essa expansão dos ideais norte-americanos, né? Será que isso não está em xeque nos dias de hoje? Está em declínio? Não está em declínio? São questões assim que eu acho interessante para a gente refletir, para a gente pensar, né? E de fazer essas comparações de construção também de quadro analítico. De qualquer forma, agradeço então pela manifestação de todos vocês, né?
É interessante que vocês acompanhem esse fenômeno que praticamente ganhou as manchetes na semana passada, a guerra não declarada entre Rússia e Ucrânia, a participação dos Estados Unidos nesse processo, também dos membros da OTAN e da Europa nesse processo. E aí, pessoal, para quem já cursou a disciplina de História das Relações Internacionais B, e aí eu já encerro essas observações iniciais, em relação a todas essas reflexões e quadros analíticos que a gente poderia fazer em termos de reflexos, como que os Estados Unidos e a Europa ainda guardam lembranças, reminiscências da Segunda Guerra Mundial, no que tange ao Acordo de Munique de 1938. Né? Então, isso é tão interessante, pessoal, porque eles reconhecem Putin como uma ameaça, entre aspas, similar a Hitler. Essa possível intervenção militar da Ucrânia, da Rússia em relação à Ucrânia, para alguns analistas, principalmente estadunidenses, lembram um evento de 1938 do Acordo de Munique. Se cedermos à Ucrânia, a Rússia não deixará de ter esse comportamento hostil, agressivo, expansionista. Né? Então vejam como que certas situações históricas, os autores, os analistas das relações internacionais vão procurar associar determinadas posturas, determinados comportamentos. Então, achei interessante aqui recordar de um evento, de um fenômeno que é trabalhado na disciplina de História das Relações Internacionais B, no que tange a questão do Acordo de Munique de 1938, quando foi cedido a região de Sudets, na Tchecoslováquia, a Hitler, acreditando que naquele momento Hitler cessaria o comportamento hostil, o comportamento intransigente, o comportamento agressivo em relação aos países europeus, principalmente no entorno estratégico da própria Alemanha. Né? Então, na verdade, hoje, a forma dos Estados Unidos, os membros da OTAN, tentarem reagir a possíveis intervenções militares, tanto através do esgotamento dos recursos diplomáticos e também elementos também do aspecto relativo ao aspecto militar. Pessoal, acharam oportuno fazer essas reflexões iniciais? Perfeito? Vamos então, agora, à apresentação do Prezi, que fiz para vocês, em relação à questão da crise dos mísseis de 1962, um evento extremamente conhecido, vocês evidentemente já estão bastante familiarizados, mas que é interessante aqui a gente ressaltar os aspectos principais em relação a esse evento, né, que de fato marcou um momento de grande polarização nas relações internacionais, um momento, aqui fazendo aqui uma palavra, né, o momento mais quente da Guerra Fria. Evidentemente, os 13 dias que abalaram o mundo. Os contemporâneos da época imaginavam que haveria, de fato, uma catástrofe, uma hecatombe nuclear envolvendo Cuba, Estados Unidos e União Soviética, né? Era mais ou menos a ideia que tinham os contemporâneos da época, principalmente os soviéticos, os americanos e os cubanos. Mas o que é interessante é que hoje em dia, nos anos 90 e depois mais adiante, os analistas consideram que a crise dos mísseis não passou de um blefe, de uma intimidação por parte de todos os envolvidos. E é interessante que essa é a análise que normalmente os livros que trabalham mais detalhadamente, de forma mais pormenorizada, a questão da crise dos mísseis, falam a respeito desse evento. Mas é interessante, né, pessoal? Quando nós somos contemporâneos de um evento internacional, de um grande fenômeno internacional, a nossa visão, a nossa leitura não parte desses mesmos pressupostos analíticos. Hoje é muito fácil dizer que não passou de um blefe, de uma tentativa de intimidação por parte da União Soviética de Khrushchev, que os Estados Unidos ficou dividido, né? O Departamento de Estado norte-americano ficou dividido, Kennedy, o McNamara, os assessores do McNamara e o próprio Bob Kennedy, o irmão do Kennedy, tinham um posicionamento de tentar esgotar os recursos diplomáticos, enquanto um grupo militar, né, os falcões do Pentágono, queriam, de fato, uma intervenção militar bastante incisiva em relação a Cuba, né? Não reconheciam que
não poderiam resolver aquilo por meios diplomáticos. E é interessante, pessoal, chama a atenção de vocês, como as questões técnicas começaram a ser pesadas nas decisões das relações internacionais, na política externa dos Estados Unidos. Isso irritou, de fato, os militares norte-americanos, porque o McNamara buscou utilizar métodos matemáticos, métodos estatísticos, para estudar probabilidades de ações dos Estados Unidos no palco internacional. É claro, os Estados Unidos havia fracassado, a gestão Kennedy havia fracassado na invasão da Baía dos Porcos, ao tentar depor Fidel Castro. Fracassou enormemente, e a imagem do Kennedy ficou muito manchada neste evento em especial. Na semana passada eu já tinha dito para vocês que o próprio líder soviético Khrushchev reconhecia no Kennedy um homem jovem, inexperiente, manipulável e fraco. Né? Então, vejam, no primeiro momento de um evento internacional de grande proporção, como foi o caso da invasão da Baía dos Porcos em Cuba, houve um fracasso naquela medida de deposição do Fidel Castro, né, do regime cubano ali do Fidel Castro. Então, reconheciam e viam ali como um grande fracasso já na política externa dos Estados Unidos do presidente Kennedy. Né? Então, a crise dos mísseis de 62 criou-se também uma preocupação muito grande de como seria resolvida essa situação. Vamos, então, a partir de agora, entender um pouquinho mais a respeito dessa crise dos mísseis de 62. Aqui, então, duas imagens de Kennedy e Khrushchev, né? Eu pretendo aqui, então, expor um pouquinho desses aspectos importantes para vocês. É interessante que, quando o Fidel Castro ascende ao poder, o presidente Kennedy, já durante o processo eletivo, quando derrota Nixon e durante a sua gestão, havia já uma preocupação em olhar com mais atenção em relação à América Latina, uma preocupação da América Latina ser o novo palco geopolítico do confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, na visão de Kennedy, os Estados Unidos, através tanto do seu governo como também das empresas privadas norte-americanas, deveriam olhar com mais atenção, com maior atenção em relação aos países latino-americanos, a ameaça soviética no continente sul-americano. Então, era essa a preocupação que o presidente Kennedy tem em relação a essa possível ameaça soviética, essa possível ameaça comunista na América do Sul. Então, começam-se alguns projetos a serem fomentados, a serem pensados e a serem articulados, né, para verem o que poderia ser feito em relação à América do Sul, né, a América Latina em especial. Então, Aliança para o Progresso. Né? Então, a partir do caso da Baía dos Porcos, Kennedy decidiu praticar uma política mais prudente, como já tinha chamado a atenção de vocês, ele foi um grande fracasso internacional da gestão Kennedy. A seu ver, o objetivo essencial era impedir que uma subversão comunista de tipo castrista conseguir se desenvolvesse no hemisfério ocidental. Para esse efeito, era preciso isolar Cuba e reforçar os regimes anticomunistas dos outros países latino-americanos. Pessoal, tão interessante que no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, diversos países da América do Sul, até mesmo grupos conservadores, ligados principalmente aos meios militares, começaram a ficar com preocupação, né, de uma tomada de poder de grupos ligados a Fidel Castro, de grupos ligados à União Soviética. Então havia esse temor, esse medo, esse receio. Né, e cada vez mais acendia dentro dessas populações, desses países que acabei de citar, esse temor dessa ameaça comunista aqui no hemisfério ocidental. Então, foi esse o intuito de duas conferências interamericanas realizadas em Punta del Este, no Paraguai. Em agosto de 61, os Estados Unidos prometeram prestar uma ajuda em larga escala aos latino-americanos todos os anos, tanto recursos públicos e investimentos privados. Esse sistema de ajuda foi denominado Aliança para o Progresso. No entanto, o debate não avançava no Congresso norte-americano e havia uma relutância dos capitais privados em investir na América Latina. Isso que nunca o Brasil, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, não entendiam por que os Estados Unidos não fez um plano Marshall também na América do Sul, ou principalmente no Brasil, né? Por que houve plano Marshall para a Europa, por que houve plano Marshall para o Japão e não houve aqui na América Latina? Um aspecto que é muito importante da gente chamar a atenção, vocês que já fizeram, estão fazendo disciplinas principalmente ligadas ao campo da economia, né?
os capitais privados tinham muito receio de investir na América do Sul, principalmente porque vinham governos corruptos, governos sem grande credibilidade nesse sentido, principalmente a esse aspecto ligado à questão da corrupção. Então havia muita relutância dos capitais privados, né? Até se a gente for fazer um comparativo nos dias de hoje, quando há investimento de capital privado em determinados países, quando há confiança, há credibilidade dentro desses países, né? Então aí o capital privado chega de fato, né? Mas quando não há transmissão de credibilidade, de confiança, de que o investimento vai ser bem feito, de que o investimento terá retorno, então há essa desconfiança, essa relutância, e praticamente foi isso que aconteceu, né? O Kennedy não conseguiu convencer, né, os capitais privados, investimentos privados em larga escala na América do Sul. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo até agora? Ritmo da aula está ok? Estou sendo bem compreendido? Pessoal, vocês estão por aí? Vamos lá, então. Maravilha, Maria Eduarda. Obrigado por ter respondido. Vamos dar prosseguimento. Obrigado, Júlia. Vamos lá. 2. Em janeiro de 62, o novo secretário americano, Jim Rusk, exigiu a exclusão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, porque, dizia ele, o regime cubano era totalitário e incompatível com os princípios democráticos da organização. A proposta de Jim Rusk foi aprovada por 14 dos 21 votos. Os principais estados da América Latina, Brasil, Argentina, Chile e México, Castro retrucou apelando à luta de toda a América Latina contra o imperialismo americano em fevereiro de 1962. Apesar do aumento das compras e dos fornecimentos soviéticos, Cuba estava isolada do resto do mundo. Interessante chamar a atenção, né, pessoal? O Brasil sempre teve um comportamento de não expulsar Cuba, né? A nossa política externa, até aquele momento, sempre teve um comportamento de querer manter Cuba ainda integrada, né, à Organização dos Estados Americanos, os cubanos ainda terem respeito, credibilidade aqui na região das Américas, né? Evidentemente que os Estados Unidos contestavam muito esse posicionamento brasileiro, essa liderança brasileira em relação principalmente a esse ponto. Vocês devem estar acompanhando, nos últimos anos foram liberados diversos documentos durante a gestão do Kennedy, e diversas vezes Kennedy pediu ao João Goulart que intermediasse acordos com Cuba, né? Então houve negociações diplomáticas com Cuba e Kennedy, né, pediu então ao presidente brasileiro João Goulart que intermediasse essas negociações diplomáticas. Interessante quando a gente chama atenção em relação a esse aspecto, porque, por outro lado, Kennedy reconhecia a presença de Leonel Brizola auxiliando, né, e promovendo certos discursos por parte de João Goulart, que viam nele, Leonel Brizola, como uma ameaça, como um temor, né, em relação a possível o governo brasileiro se aliar à União Soviética. Então, havia uma certa desconfiança por parte do governo Kennedy em relação ao Leonel Brizola, né, e essa presença do Leonel Brizola como uma eminência parda em relação ao governo do João Goulart. Nós tivemos até uma monografia de TCC no curso de Relações Internacionais, muito bem feita, né, que foi feita pelo Juliano, não lembro agora o sobrenome dele, foi orientado pela professora Daniela Jacon Aires Pinto, eu participei da banca, e foi um trabalho muito interessante. Depois o Juliano até publicou essa sua monografia, virou livro, né, depois que, se vocês se interessarem, eu posso encaminhar para vocês o título do livro, né, eu acho que tem disponível também para fazer a compra, né. Vamos prosseguir então, pessoal. Eu utilizei tanto a obra do Rosselli quanto também a obra do Kissinger para a aula de hoje, tá, pessoal? Aliança para o Progresso. Então, primórdios da intervenção soviética. Após o caso da Baía dos Porcos, muitos americanos questionaram se não era necessário acabar com o regime castrista. Nossa, difícil, hein? E só seria possível mediante uma invasão militar. Contudo, esta opção tornara-se perigosa pela promessa de ajuda do governo soviético. Então, havia sempre esse risco de se intervir em Cuba, talvez o governo soviético viesse em socorro. Então, isso que tornava o assunto extremamente complexo e difícil, né, de solução. Então, o presidente Kennedy descartava a opção de invasão militar, exceto no caso improvável
se uma revolução popular contra Castro fosse suprimida com o apoio dos soviéticos. Então, era essa leitura que o Kennedy tinha realizado em relação a uma possível intervenção militar em Cuba. Ele tinha muito receio, né, de que uma intervenção gerasse, talvez, um grande conflito militar, uma escalada de violência aqui, muito próximo, né, evidentemente muito próximo aos Estados Unidos. Então, uma sondagem feita durante o verão de 1962, 61% dos americanos consideraram que uma operação contra Cuba provocaria uma guerra com a União Soviética, e 69% declararam-se hostis a tal intervenção. É um número aceitável, pessoal, e eu chamo a atenção de vocês desse aspecto relativo à opinião pública. Como a opinião pública num país de caráter liberal, como são os Estados Unidos, teve um peso considerável em diversas ações militares, em ações de intervenções militares, tanto na retirada do Vietnã, né, que nós vamos tratar com maiores pormenores na semana que vem, mas interessante também na possibilidade ou não de intervir em Cuba. Isso, então, tem um peso considerável para as ações internacionais de política externa dos Estados Unidos, né? Isso, então, é um ponto muito importante que a gente pode chamar a atenção, principalmente aqueles que estão fazendo a disciplina, ou vão fazer a disciplina, acho que é com o Bruno, se não me falha a memória, e fala sobre a tomada de decisão em política externa, né? O nome da disciplina eu acho que não é esse, mas que fala sobre diversos instrumentos, diversos pontos de influência para a tomada de decisão na política externa. Então, esses são aspectos que são bastante interessantes na nossa área de relações internacionais, e isso é um ponto importante de chamar a atenção a partir de agora. Prosseguindo, pessoal. Então, Kennedy recusou mesmo praticar um bloqueio contra Cuba. Na realidade, havia um embargo americano, ou seja, os produtos americanos já não eram exportados para Cuba, mas o bloqueio significava que navios de guerra impediriam o reabastecimento de Cuba por outros países. O bloqueio é um ato de guerra, e os riscos de uma intervenção soviética seriam quase tão grandes como em caso de invasão. Então, é interessante que o Castro também avaliava, a percepção dele era a seguinte, né, dessa possível invasão, dessa temível invasão. A vigilância de Cuba pelos aviões espiões U-2 era praticamente muito frequente, a convocação dos americanos de 150 mil reservistas, a autorização dada aos exilados cubanos para se alistarem no exército americano, grandes manobras americanas nas Caraíbas, e, por fim, em 3 de outubro de 62, uma resolução conjunta das duas câmaras do Congresso de Washington lembrou que os Estados Unidos permaneciam fiéis da doutrina Monroe, que consiste em proibir qualquer intervenção de países não americanos nos assuntos americanos. O Congresso ponderava a necessidade de utilizar a força para impedir uma ação subversiva ou agressiva no hemisfério ocidental, né? E, por fim, diariamente a imprensa americana publicava artigos violentamente hostis sobre Cuba. Então, todos esses pontos davam uma percepção de ameaça em relação de Fidel Castro em relação aos Estados Unidos, que a qualquer momento haveria uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos. Então, Fidel temia, de fato, essa intervenção, né? Todos esses elementos configuravam a possibilidade de uma temível invasão, né? Interessante, né, pessoal, como dados objetivos como este mostravam, reforçavam, né, essa percepção de ameaça real ao Fidel Castro em relação aos Estados Unidos. Os alunos que estão cursando agora a disciplina de História das Relações Internacionais A, os demais que já cursaram História das Relações Internacionais A e História das Relações Internacionais B, já devem ter me ouvido falar constantemente a respeito desse conceito de percepção de ameaça real e percepção de ameaça potencial. Então, uma série de dados objetivos evidenciavam essa temível invasão por parte dos Estados Unidos em Cuba, né? Então, esses são aspectos que são importantes chamar do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estratégico, né? Do ponto de vista operacional em termos de política externa, o Fidel Castro tinha temor em relação aos Estados Unidos. Então, o Castro exigiu uma proteção soviética mais eficaz. Então, todos esses elementos deram credibilidade ao argumento do Fidel Castro que a União Soviética deveria proteger Cuba de uma possível invasão. Então, no verão de 1962, Raul Castro e Che Guevara deslocaram-se a Moscou para solicitar que a União Soviética tomasse medidas que poriam Cuba ao abrigo da agressão americana. Khrushchev aceitou. Logo, material técnico soviético chegaram a Cuba, onde secretamente foram iniciadas obras para a construção de base de mísseis. É interessante, depois, se vocês quiserem pesquisar a respeito disso, de como foi uma operação assim, muito bem sucedida, muito bem adequada por parte da União Soviética e Cuba, chegar a todos esses
esses técnicos, todos esses engenheiros, toda essa classe especializada que se dirigiu de Moscou para Havana e que, de fato, foram construindo, né, todo esse material, né, de proteger, de fato, Cuba de uma possível intervenção militar por parte dos Estados Unidos. Né. Interessante também esse aspecto chamar a atenção de vocês. Bom, agora a respeito da decisão do presidente Kennedy, né. Então, o Kennedy tinha uma opinião pública que o via com um certo receio. A ação dele em relação à invasão da Baía dos Porcos foi muito mal feita. O líder Khrushchev via ele, como já tinha dito na semana passada e hoje, como fraco, inexperiente, manipulável e fraco. Então, algumas decisões pesavam sobre Kennedy, né? Então, ele precisava tomar uma medida um pouco mais enérgica, muito mais decisiva, né, para ele perder um pouco dessa visão que tinham dele de fraco, de manipulável. Né? Então, vamos lá. Em 16 de outubro de 62, na sequência de um reconhecimento efetuado 2 dias antes por um avião U-2, Kennedy foi informado de um empreendimento soviético. Fotos mostraram claramente que havia no território cubano rampas de lançamento de mísseis em fase de construção. É interessante chamar a atenção de vocês, pessoal, que havia mísseis. Desculpa, pessoal. Lady, só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal. Havia mísseis norte-americanos ou estadunidenses na Turquia, ou seja, muito próximo da própria União Soviética. Né? Então, o próprio Khrushchev, quando tem essa iniciativa junto com o Fidel Castro, com o Raul Castro, com o Che Guevara, de instalar mísseis também em Cuba, era mais ou menos, como, vamos dizer assim, uma retaliação em relação a também esse aspecto geopolítico, né? E principalmente logístico, em relação à instalação de mísseis nucleares próximos às fronteiras, tanto dos Estados Unidos relativo a Cuba, quanto em relação à Turquia, em relação à União Soviética. Então, nesse sentido, a gente pode também pensar nessa perspectiva. Não só defender Cuba, mas ter também mísseis apontados para os Estados Unidos, como aconteciam em relação à Turquia, mísseis instalados na Turquia, em relação também à União Soviética, né? Então, o comunicado cubano-soviético de 2 de setembro de 1962 anunciara que a União Soviética forneceria armas e instrutores militares a Cuba, mas esperava que não tratasse de armas ofensivas. Khrushchev, por seu turno, declarara em 6 de setembro de 1962, nada terá início antes das eleições americanas, que possa complicar a situação internacional e agravar a tensão entre os nossos dois países. Então, pessoal, o presidente Kennedy estava perante uma das decisões mais graves de sua carreira. É interessante, ele tão jovem, presidente tão jovem dos Estados Unidos, um dos presidentes mais jovens da história dos Estados Unidos, ele tinha que tomar uma decisão, e era uma decisão que pesava sobre seus ombros, e que, de fato, ele acreditava que ele imaginava que o juízo final tinha chegado justamente no governo dele. Ele tinha mais ou menos essas visões, e ficava com essa preocupação diante dele. Né? Bom, o que aconteceu? Ele fez um anúncio, né, rodeado de um pequeno número de conselheiros especialistas, cujas reuniões eram cuidadosamente escamoteadas aos jornalistas, ostentando, apesar de sua angústia, um semblante sorridente, Kennedy de resolver um certo número de problemas, dos quais dependiam a paz, e porventura a sobrevivência do mundo. Aí a pergunta que ele fazia, né? Qual era o objetivo dos soviéticos? Obrigar os americanos a intervir contra Cuba, armando-lhes uma cilada, e sublevar, assim, contra eles a opinião pública mundial? Então, pessoal, é interessante isso que estava para a tomada de decisão. Eram essas preocupações que estavam pesando sobre os ombros de Kennedy e da sua equipe, junto à McNamara e os seus matemáticos. Né? Então, eram esses questionamentos. Então, primeiro era intervir em Cuba, né? E aí, nesse sentido, colocar a opinião pública mundial contra os Estados Unidos. Segundo, obrigar a envolver uma escalada de recursos na qual fariam mais concessões a Berlim ou a retirar os mísseis da Turquia. Então,
esse papel de intimidação, de blefe da União Soviética, será que não estimularia uma série de recuos por parte do governo norte-americano? Isso não demonstraria uma certa fraqueza por parte dos Estados Unidos? Isso os militares norte-americanos não admitiriam, esses recuos diplomáticos. Então, esse também era um outro ponto também que era pensado, era refletido por Kennedy e sua equipe. Ou, por último, procurar avaliar a capacidade de resposta dos americanos. Então, será? Trata-se de um blefe? Trata-se de uma intimidação? E aí, como nós vamos resolver essa questão? Então, eram, de fato, esses 3 pontos que eram levantados, esses objetivos que eram levantados, e eu aqui gostaria de abrir um parênteses de um texto que eu comecei a rabiscar, não concluí, né, que a nova doutrina durante a gestão Kennedy, né, que era chamada, né, para equilibrar entre as grandes potências, entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, né, que era a chamada resposta flexível. Era assim que era a doutrina, então, utilizada durante a gestão do presidente Kennedy. Né. Pessoal, quem formava essa equipe do McNamara? Cientistas políticos, militares e advogados. Mas o que é interessante chamar a atenção da gestão do McNamara, do secretário McNamara, que era o chamado de McNamara Boys, era um grupo de profissionais universitários especializados, então, em ciência política, em matemática e análise de sistemas, que era até então uma área muito nova, muito recente, né? E considerada como revolucionária naquela época, né? O que é interessante nessa doutrina de resposta flexível é que toda resposta à ameaça pudesse ser considerada seguindo uma série de contingências. Né? E, evidentemente, que a crise dos mísseis internacionalistas foi a primeira vez que foi colocada em prova, o primeiro teste real dessa doutrina. Né? Então, é interessante que esses são elementos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de uma forma muito sutil, de uma forma muito breve, mas só aqui colocando no chat, só um minuto, colocar aqui no chat, elementos que eram pesados. Os elementos conhecidos, desculpa eu estar colocando em caixa alta, para digitar rápido aqui, geografia, topografia, vão ser analisadas as situações. Clima, suas próprias habilidades, um minuto, pessoal, suas próprias habilidades, os objetivos em mente. Por outro lado, a questão das probabilidades, os objetivos do adversário, dos adversários, né, melhor, dos adversários. Quais são os objetivos dos adversários? O que eles querem? Né? O que eles buscam? Qual é, de fato, a real intenção numa ação? Né? A confiabilidade dos aliados, as restrições impostas por cultura e a capacidade do país de enfrentar adversidades. Pessoal, internacionalistas, esses são os elementos chamados de elementos conhecidos, né? Os elementos chamados de conhecidos. Né? Todos esses são os elementos chamados de conhecidos. Né? Tanto essa primeira parte, que é praticamente elementos variáveis que não se alteram, não vão se alterar em grande medida, e as probabilidades que podem se alterar de fato. Só que também existe não só os elementos conhecidos, como os elementos desconhecidos. Né? Também de fato, os elementos desconhecidos que o que pode acontecer? Quais são o que, como os autores militares gostam de dizer, ou quem estuda mais, a questão da projeção de cenários. Quais cenários, com a ação que eu faço, o que pode acontecer? O que pode gerar? Né? Então, na verdade, esses cientistas políticos, esses matemáticos, esses estudiosos na análise de sistema, ou seja, esses profissionais universitários que eram mobilizados pela equipe do McNamara, os McNamara Boys, vinham, se tratavam, estudavam, pesquisavam a partir desses diversos cenários, esses elementos desconhecidos.
Vejam, pessoal, eles estão colocando elementos técnicos na decisão da tomada, na tomada de decisão da política externa dos Estados Unidos. Foi uma grande mudança, um grande turning point em termos do ponto de vista logístico, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de tomada de decisão na política externa. Então, é muito importante ressaltar esse aspecto para vocês. Pessoal, tudo bem? Vocês entenderam? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Vamos prosseguir, então. Então, fosse por fosse, Kennedy estava decidido a aplicar uma política de firmeza. Tendo fracassado na Baía dos Portos, já não podia admitir um novo recuo. Mas uma decisão de firmeza implicava o risco de desencadeamento de uma guerra atômica. Quais eram as opções? Eu acho interessante isso aqui nesse meu preze, pessoal. Agora, quais eram as possíveis decisões a serem tomadas e qual eram as soluções? Solução número 1. Podia-se invadir Cuba com forças armadas, o que permitiria eliminar os mísseis e os técnicos soviéticos, e até o governo castrista, nossa, hoje está difícil, que muitos consideravam uma ameaça direta. Qual era o risco dessa solução número 1? A intervenção não implicaria infalivelmente a retaliação atômica soviética anunciada por Khrushchev, então era esse o risco. Solução 1, então, invadir Cuba, né, rechaçar os militares e técnicos soviéticos, derrubar o regime de Castro, mas, de fato, qual era o risco? Uma intervenção militar soviética. Então, esse era o grande risco em termos da solução número 1. Solução número 2, não invadir Cuba, mas destruir as rampas de lançamento mediante bombardeios aéreos. Havia objeção de que esses bombardeamentos não teriam uma total eficácia. Era o que também era avaliado, que era pesado nessa solução número 2. Bom, risco. A intervenção soviética seria quase tão grande porque se trataria de uma intervenção militar. Então, pessoal, se na primeira solução geraria uma possível ação, retaliação militar por parte dos soviéticos, na segunda era, de fato, era muito maior esse bombardeamento. Isso também poderia gerar, de fato, o risco de um ataque militar soviético, de uma intervenção militar soviética, e o risco, então, de uma hecatombe, de uma catástrofe nuclear. Solução número 3, pessoal. Estabelecer em redor de Cuba um bloqueio parcial que teria por objetivo impedir a chegada à ilha do armamento atômico soviético. Ao mesmo tempo, lançar-se um ultimato a exigir que os soviéticos renunciassem à construção das suas rampas de lançamento. Claro, pessoal, grande parte dos militares na tomada de decisão estavam entre a solução número 1 e a solução número 2. Eles tentavam coagir, vou colocar entre aspas, o Kennedy a tomar a solução 1 e a solução 2. Era o que praticamente os falcões do Pentágono exigiam de política de firmeza por parte de Kennedy. O Kennedy, McNamara, o Bob Kennedy, era mais simpático à solução número 3. Como é sabido, e vocês já sabem disso muito bem, a solução 3 foi a solução tomada, foi a solução escolhida, né, pelo presidente Kennedy nesse sentido, né? Então, foi a solução tomada, foi a solução escolhida, né? E aí é interessante aqui que eu mostro para vocês as vantagens. As informações recebidas em Washington mostravam que cargueiros soviéticos, provavelmente escoltados por submarinos, se encaminhavam então para Cuba. Ora, no plano local, a Marinha americana, né, gozava de uma incontestável superioridade no Mar das Caraíbas. A vantagem dessa solução residia no fato de caber aos soviéticos a iniciativa de desencadear ou não o pior. A atitude americana seria defensiva. A única exigência dos americanos seria a retirada das armas ofensivas soviéticas. Então, pessoal, interessante que para uma tomada de decisão correta, mais adequada, você tem que pesar as vantagens, as desvantagens e os riscos e as ameaças. Então, praticamente, interessante que aqui, pensando em termos de tomada de decisão, eram essas 3 soluções que estavam postas na mesa. Grupos eram simpáticos à solução 1, outros grupos eram a solução 2. Kennedy, seu irmão Bob Kennedy, o McNamara e um outro grupo eram a favor da solução número 3. Interessante a gente visualizar essa tomada de decisão a partir, né, dessas 3 soluções, quais seriam as melhores em termos tanto de vantagens quanto em diminuição dos riscos colaterais, né? Então, postas as 3 soluções na mesa, os membros da National Security Council, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, eram constituídos de seguintes grupos, para ser um pouco mais específico, pessoal.
o presidente Kennedy, o secretário de Defesa de Estado, né, John Ruskin, o subsecretário George Ball, o secretário de Defesa Robert McNamara, o secretário assistente de Defesa Paul Nitsch, o chefe da Joint Chief of Staff, o general Maxwell Taylor, o diretor da CIA, o George, ficou difícil de ler aqui, o George McCone, o ministro da Justiça Robert Kennedy, o secretário de Tesouro Douglas Dillon, os conselheiros da Casa Branca Theodore Sorensen e McGeorge Bundy, de Ashenson, Adlai Stevenson. Interessante que o presidente Kennedy também fez consulta a ex-presidentes. Ele consultou o Hoover, consultou o Truman e consultou o Eisenhower, o que eles achavam, quais das 3 soluções seriam as mais corretas, as mais adequadas. Então, foi posta na mesa as 3 soluções e houve um forte embate entre qual solução seria a mais adequada, a mais correta, com menor risco, né, e com maiores vantagens. Muito bem, pessoal. Aqui interessante, uma gravura que ficou eternizada entre Kennedy e Khrushchev. Aqui imagens, né, da instalação das rampas em Cuba. Né? Então, aqui foi a partir dessa fotografia que Kennedy foi informado do risco, né, da instalação desses mísseis nucleares em Cuba, e a partir daí desencadeou outubro e novembro todas essas complicações na crise dos mísseis de 62, o momento mais quente, mais polarizado da Guerra Fria, como já tinha chamado a atenção de vocês. Interessante aqui a gente visualizar essa imagem, a distância de Cuba das principais cidades dos Estados Unidos, aqui em milhas, né, para vocês darem uma olhada, né? Então, a proximidade de Cuba em relação ao território norte-americano e a distância, então, do disparo desse míssil poderia atingir, então, as grandes cidades norte-americanas, até mesmo Washington, né? Olha a distância, pessoal, em milhas de Cuba e Miami, né? Então, também era uma situação assim bastante emblemática, bastante complicada para o presidente Kennedy tomar, né? Recuar ou tomar uma decisão mais firme, né? Então, eram esses os aspectos que estavam postos na mesa. Bem. Então, as consequências. Devido ao impacto da crise dos mísseis de Cuba, os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha assinaram em 1963 um acordo que proibia testes nucleares na atmosfera, em alto mar e no espaço. Assim, apenas testes subterrâneos poderiam ser legalmente realizados. Então, a possibilidade de uma hecatombe nuclear, de uma catástrofe nuclear, né, até o presidente Kennedy sugeriu à população norte-americana de construção de bunkers e compras de alimentos nos supermercados. Então, houve um sentimento de muita paranoia dentro dos Estados Unidos em relação a essa possível retaliação nuclear por parte da União Soviética. Né? A decisão de Khrushchev. Os chineses tinham declarado que o tigre americano era um tigre de papel. Khrushchev, que conhecia melhor os seus adversários, retorquira que esse tigre de papel tinha dentes atômicos. Né? O Mao Tse-tung, então, tinha dito que o tigre americano era um tigre de papel. Khrushchev retrucou dizendo que esse tigre de papel tinha dentes atômicos. Então, sabendo do risco e das consequências pavorosas de uma guerra atômica, Khrushchev ficou impressionado com a decisão dos americanos. Né? Estabeleceu, como vocês sabem, uma longa troca de correspondência direta entre Kennedy e Khrushchev. Os cargueiros soviéticos receberam ordem para dar meia volta no Atlântico. Não houve qualquer contato entre eles e a frota americana. Em 26 de outubro, Khrushchev propôs um intermediário oficioso, uma resolução do conflito nas seguintes condições. Né? A União Soviética retiraria os seus mísseis sob controle dos observadores das Nações Unidas e comprometer-se-ia a não retroduzir no território cubano. E segundo, em contrapartida, os americanos assumiriam o compromisso de não tentar invadir Cuba. Então, eram essas condições que eram postas, então, pelo Khrushchev para que se resolvesse através da via diplomática. Né? Esse mesmo dia 26 de outubro, Khrushchev escreveu a Kennedy uma carta emocionada, na qual declarava que o único objetivo dos mísseis soviéticos era assegurar a proteção de Cuba. Kennedy aprovou imediatamente a resolução da crise com base nas propostas soviéticas.
Khrushchev anunciou logo que aceitava as contrapropostas de Kennedy. Claro, pessoal, havia também nessa proposta soviética a retirada dos mísseis Júpiter dos Estados Unidos e da Turquia. Até interessante que o Kennedy esconde da opinião pública norte-americana a retirada desses mísseis, né? Ele escondeu e pediu para que o governo soviético também omitisse essas informações. Então, pessoal, foi uma grande vitória do Kennedy, tanto na opinião pública norte-americana quanto na opinião pública mundial. Ficou a leitura de que Kennedy tinha evitado uma grande guerra nuclear, né? Então, ele saiu vitorioso, ponto para o Kennedy nesse embate com o Khrushchev. Khrushchev, de fato, ficou com a imagem bastante arranhada perante os seus companheiros, camaradas soviéticos, né? Com a resolução do conflito, pessoal. A paz estava salva, os Estados Unidos e a União Soviética limitaram a discutir os assuntos entre si e não tinham procurado consultar Castro, o qual protestou vigorosamente, abre aspas. Mais uma vez, disse ele, as grandes potências tinham concluído o acordo referente a um pequeno país sem ter este em conta. Fidel considerava que Khrushchev o insultara, recusou categoricamente que os observadores das Nações Unidas entrassem em território cubano, porque isso seria uma humilhação. E aí o Fidel Castro colocou 5 condições prévias à sua cooperação. Cessação do bloqueio econômico, cessação das atividades subversivas de lançamento em paraquedas, de desembarque de armas, de infiltração de espiões e sabotadores, cessação de ataques piratas perpetrados por aviões a partir das bases americanas, cessação das violações do espaço aéreo cubano por aviões americanos e retirada dos americanos da base naval de Guantánamo, né? Claro que os Estados Unidos recusaram essas propostas, essas condições postas por Castro. Khrushchev ficou muito constrangido com a violência resistente de seu aliado, e aí, de fato, criou-se um impasse. 19 de novembro, após 11 dias de negociação com Mikoyan, o líder soviético enviado a Cuba, que Castro se deixou convencer a aceitar o desmantelamento das 42 rampas de lançamento soviético e a partir dos aviões Ilyushin 2-28. Castro continuava a recusar a visita de observadores das Nações Unidas. Nessas condições, o governo americano declarou que prosseguia a vigilância aérea e retirava a promessa de não invasão. Em definitivo, no dia da partida de Mikoyan, Castro aceitou os princípios da expensão pelos observadores das Nações Unidas, embora tivesse retirado a promessa de não intervenção, os americanos pretendiam mantê-la de fato, e o regime de Castro viu-se, enfim, reforçado. Todavia, desenvolveu-se uma tensão por momentos violentos entre a União Soviética e Cuba. Então, Cuba começou agora a desconfiar do comportamento soviético. Houve uma cisão, né, em relação a esses dois países, até então aliados. Bom, aqui então eu já praticamente já tinha dito para vocês, mas aqui só para complementar e reforçar, né, reiterar o que eu já tinha dito para vocês. Kennedy McNamara e a dissuasão gradual, né, para vocês verem. A crise dos mísseis é provavelmente a data mais importante da história diplomática mundial desde 1945. O presidente Kennedy demonstrara força de caráter e habilidade, simultâneo com uma vontade pacífica. Era o único estadista desde o fim da Segunda Guerra Mundial a ter aceitado o risco supremo em nome da ameaça que pedia sobre o seu país. A extraordinária popularidade que gozará no mundo inteiro, que se manifesta no momento da sua trágica morte, 22 de novembro de 63, inclusive nos países dos meios comunistas, provém essencialmente dessa atitude, ao mesmo tempo enérgica e flexível, no caso de Cuba. Vejo que então ele saiu bastante admirado, e até a sua morte, né, em Dallas, no dia 22 de novembro de 63, mostra e revela isso, né? Por outro lado, a teoria da dissuasão, que permanecera até então no domínio da doutrina, acabava de ser experimentada nos fatos. Desde 22 de outubro de 62, o mundo não conhecia nenhuma outra crise implicando a eventualidade de uma escalada nuclear. O caso dos mísseis de Cuba tendeu a convencer os dirigentes americanos da validade de sua nova estratégia nuclear, a qual, elaborada em 61 pelo secretário de Defesa Robert McNamara, recebeu o nome de dissuasão gradual. Né? Em vez da retaliação em larga escala, preconizada na época republicana, principalmente, né, pessoal, na gestão do Eisenhower, que levou à absurda conclusão de que uma agressão, mesmo menor, suscitaria apenas uma forma de retaliação, a saber, o ataque atômico, a ideia de McNamara e dos seus conselheiros é que se pode graduar a escalar. Isso significa que se pode responder com armas convencionais ao ataque por armas convencionais. Se o adversário utilizar armas atômicas táticas, responde com armas semelhantes. Uma explosão de bombas estratégicas responde a com uma explosão da mesma natureza.
O problema era saber se a escalada poderia ser parada, né? Uma dissuasão gradual supõe despesas muito mais elevadas e os orçamentos militares americanos, que tinham diminuído até cerca de 40 bilhões de dólares em 56, vão aumentar consideravelmente na época do presidente Kennedy, e sobretudo do seu sucessor Johnson, para atingirem e ultrapassarem 75 bilhões de dólares anuais. Bom, pessoal, basicamente é isso. Então, crise dos mísseis, fiz uma aula num formato diferente, principalmente relacionando tomadas de decisão com esse evento, com esse grande fenômeno da Guerra Fria, um momento de grande tensão, de grande polarização nas relações internacionais, né, a partir da crise dos mísseis de 62. É interessante que há uma série de livros, há uma série de discussões a respeito desse evento. Depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar para vocês esse material aqui, né, que fala um pouquinho mais, de forma mais detalhada, a respeito da crise dos mísseis, que praticamente todos os pontos que aqui foram tocados, foram falados. Vamos assistir, pessoal, 10 minutinhos de um vídeo para finalizar a aula de hoje, e depois, caso vocês tiverem alguma dúvida, fica aqui à disposição de vocês, e também, após o encerramento da gravação, quem tiver alguma ideia relativa ao artigo, né, pessoal, pode ficar à vontade. Vamos assistir o vídeo, então? E, pessoal, primeira coisa, gostaram da aula? Entenderam o conteúdo? Entenderam a forma de explicação? O formato da aula? Tudo bem? Maravilha, Maria Eduarda. Agradeço. Vamos assistir o vídeo, então. Obrigado, Ana Maiara. Vamos assistir o vídeo. Vou encerrar aqui esse preze. E a gente vai, então, agora ao vídeo. Vamos assistir o vídeo um pouquinho, pessoal. Opa, perdão. Nos Estados Unidos e em Moscou, acusações e negativas. Estou preparado e vou aguardar sentado por uma resposta. As forças norte-americanas estão preparadas para um ataque maciço. No mar, no ar ou em terra, armas nucleares estão nas mãos de capitães ou majores. Se ordenássemos que usassem uma arma, seríamos atendidos. Iríamos mandar os soviéticos para fora dali e depois ensinar a eles que aquele hemisfério era nosso e que nós iríamos acabar com o caso de uma vez por todas. O mundo volta sua atenção para a ilha de Cuba, onde homens, mulheres e crianças são mobilizados para se defender contra uma invasão iminente. Na Casa Branca e no Kremlin, a comunicação é escassa e poucos conseguem dormir. Uma questão foi levantada. Quem estava no comando da União Soviética? E nessa hora soubemos que estávamos realmente em perigo. O destino do mundo inteiro estava em risco. A guerra seria nuclear. Havia poucas dúvidas a esse respeito. Houve pânico. As pessoas achavam que era isso mesmo que iria acontecer. Não pensavam em outra opção. Eu disse para minha esposa, não vou trabalhar hoje. Eu não sei como será o dia de amanhã. É bem possível que eu nem esteja vivo. DEFCON 2, o mais alto estado de prontidão na escala militar norte-americana a um passo da guerra nuclear. A crise dos mísseis. Alerta máximo. Eu sou Tom Clancy. A maioria me conhece como escritor de romances que envolvem armas nucleares entre superpotências. Mas durante o mês de outubro de 1962 o que aconteceu não foi ficção. Foi realidade. Em Washington, Moscou e Havana e em alto mar. A crise dos mísseis em Cuba aproximou o mundo de uma guerra nuclear como jamais havia ocorrido. Mas muito do que realmente aconteceu nos bastidores foi mantido em segredo até recentemente. Agora, 40 anos depois, aqueles que estavam na linha de frente da crise, comandantes de mísseis, capitães de submarinos e espiões secretos, nos contam que estivemos mais perto de uma guerra nuclear do que se imaginava. A capacidade de lançamento dependia, em ambos os lados, da confiabilidade em oficiais de médio escalão, homens que não hesitariam em acionar as terríveis armas se recebessem ordens para isso. E o que é pior, uma guerra nuclear poderia facilmente ter começado por acidente. Por dias viveu-se um estado de incerteza, quando pela primeira vez os Estados Unidos entraram em DEFCON 2.
Eu sou Tom Clancy e essa é a história da crise. No apogeu da Guerra Fria, o líder da União Soviética, Premier Nikita Khrushchev, analisa seu próximo passo. Ele sai para caminhar com seu ministro da Defesa, Marshal Malinowski, às margens do Mar Negro. Quando os dias estão claros, pode-se ver as margens do litoral turco do outro lado do Mar Negro. Malinowski e Khrushchev caminhavam pela praia e discutiam. E de repente Malinowski disse: "Olha, Nikita, é a Turquia. Há mísseis americanos por lá." E Khrushchev reagiu: "Temos que pensar no assunto e fazer alguma coisa." E o próprio Khrushchev teve uma ideia. A Cuba de Fidel Castro é uma ilha comunista em um mar dominado pelos americanos. Uma pequena base de apoio para Khrushchev no hemisfério ocidental. Mas Cuba era um aliado que poderia ser perdido a qualquer momento. Os Estados Unidos estavam tentando derrubar Castro desde 1961, primeiro por pequenas infiltrações e depois, finalmente, através de uma invasão de exilados cubanos treinados, armados e patrocinados pela CIA. Essa missão na Baía dos Porcos foi um fracasso. A invasão da Baía dos Porcos em 1960 foi uma combinação de ações dos Estados Unidos contra a Revolução Cubana. Após a invasão frustrada da Baía dos Porcos, Moscou obteve provas de que realmente havia planos de intervenção em andamento. Pelo menos Washington sustentava esses planos. A solução de Khrushchev foi fazer em Cuba o que os Estados Unidos haviam feito na Turquia: colocar mísseis bem debaixo do nariz do inimigo. A posição estratégica da União Soviética iria melhorar do dia para a noite com uma jogada audaciosa. A Cuba de Fidel estaria protegida de invasões iminentes, e o prestígio e poder de barganha de Khrushchev aumentariam. O general Gripkov, sendo ministro da Defesa em Moscou, liderou o planejamento da operação super-secreta. Não ocorreram conversas telefônicas nem se escreveram cartas. Não houve códigos, nada. O codinome da operação foi Anadyr, uma fria cidade da Sibéria, forma inteligente de desviar a atenção do lugar tropical para onde iam. Foi decidido que enviariam uma missão a Cuba para que se discutisse a ideia. No terceiro dia, Fidel disse: se isso é necessário e de interesse da Revolução Mundial e da União Soviética, então concordamos. Com o consentimento de Castro, a Operação Anadyr se inicia. Foi a maior operação marítima da história soviética. Os soviéticos tinham apenas 4 meses para organizar, transportar e instalar 60 mísseis nucleares e 40 mil homens em uma ilha a 13 mil quilômetros de distância. E tudo deveria ser feito em segredo. Nos portos soviéticos, 85 navios são preparados para a partida. Juntos, transportariam 60 mísseis balísticos, jatos e mais de 40 mil homens para um local desconhecido. Para despistar, alguns soldados receberam roupas de frio. Mesmo os capitães dos navios não têm ideia de para onde estão indo. Antes de zarpar, recebemos 3 pacotes selados numerados, 1, 2 e 3. No primeiro estava escrito para ser aberto após a saída do território soviético. Conforme os navios passavam através do Estreito de Bósforo na Turquia, o segundo envelope foi aberto. Ele continha ordens para que os navios seguissem além do Estreito de Gibraltar e pelo Oceano Atlântico. No terceiro pacote estava a ordem para seguir para Havana, Cuba, e tudo se esclareceu. Conforme os navios se aproximavam de águas caribenhas, eram observados de perto por aviões norte-americanos,
que tinham razões para suspeitar. Em 1961 e 62, o sistema militar americano desenvolveu planos de contingência para uma invasão a Cuba em larga escala. O codinome da missão: o Plan 316. As aeronaves da Marinha Americana voavam a apenas 60 metros de altitude e fotografavam a misteriosa carga dos navios. Quando estávamos a 2 ou 3 dias de Cuba, notamos que a aeronave de reconhecimento americana estava acima de nós. Pelo resto da viagem, um helicóptero americano ficou pairando sobre nossas cabeças, quase tocando o mastro do navio. As fotografias das patrulhas da Marinha são levadas a Washington. O filme é recebido por uma equipe de elite de analistas no reservado Centro Nacional de Interpretação Fotográfica, o NPIC. Dino Brudioni esteve no comando da equipe do NPIC. Durante o ano de 1962, vimos um navio atrás do outro carregando suprimentos a Cuba e observávamos a todos eles. Os cargueiros haviam sido fotografados no Bósforo e, quando saíram de lá, foram fotografados novamente de nossas unidades na Sicília e em Gibraltar. E todas essas fotos chegaram para nós. Brudioni e seus colegas ainda não haviam conseguido ver a carga do navio, mas podiam tirar conclusões a partir do que já estava visível. As fotografias mostravam engradados nos convéses dos navios. Tínhamos um bom conhecimento dos engradados que os soviéticos utilizavam para carregar aeronaves, porque os observamos no Egito, na Síria e em outros países que estavam recebendo auxílio da União Soviética. Conseguimos medir o engradado com precisão. De certo modo, podíamos recriá-lo na forma de uma caixinha e ver o que caberia dentro. Os navios soviéticos desembarcaram no porto de Mariel, em Cuba. As fotografias da vigilância norte-americana confirmaram o conteúdo dos engradados. Bombardeiros a jato, barcos patrulha e caminhões. Eram claramente armas para Cuba. Mas não havia evidência fotográfica de mísseis nucleares. Para os soviéticos, o segredo estava seguro. O jovem Major Mikhail Burnov liderava uma das equipes de engenheiros de mísseis. Iríamos desembarcar em Mariel somente à noite. Os mísseis estavam num hangar maior e só poderíamos transportá-los depois das 3 da manhã. A movimentação noturna mantinha os mísseis longe dos olhos da vigilância norte-americana. No entanto, o desafio maior era manter a operação secreta para os civis cubanos. Jorge Risqué era secretário do partido do governo cubano. Dizíamos que era um segredo aberto, um segredo conhecido por milhões de cubanos. Por exemplo, havia casos em que tínhamos que demolir uma casa em uma pequena aldeia para permitir que os grandes caminhões de mísseis virassem uma esquina. Os soldados soviéticos se vestiam à paisana e não estavam autorizados a falar russo. Quando as tropas chegaram aos locais designados, as condições continuaram difíceis. Não havia alojamentos. Tivemos que construí-los nós mesmos. Não queríamos ir dormir. Tínhamos medo de que os insetos nos picassem. Enquanto isso, eram observados a 23 mil metros de distância. O norte-americano U-2 era um avião espião que voava a grande altitude e carregava câmeras com filmes de alta resolução. Esses filmes produziam negativos do solo a 22 quilômetros de distância. O U-2 podia ver pequenos detalhes, pequenos veículos, homens, trilhas de pneus. Mas agosto de 1962 foi um mês nublado. Os voos do U-2 foram adiados por 3 semanas cruciais. O esconderijo dos mísseis soviéticos continua em segredo. 29 de agosto. Um avião espião é finalmente liberado para um voo sobre Cuba. Quando o filme dessa jornada é analisado pelo NPIC, eles descobrem os primeiros sinais reais de problemas. Em uma missão do dia 28 de agosto, nós vimos esses objetos. Essa amostra aqui parece a estrela de Davi.
Os analistas fotográficos reconheceram a amostra graças a fotografias anteriores de reconhecimento de locais onde estavam armas soviéticas. Não havia dúvida. Os objetos eram conhecidos como SAMs, ou seja, mísseis antiaéreos. Nesses locais foram descobertos mísseis do tipo SA-2. Problema número 1. SAMs SA-2 são capazes de abater uma aeronave U-2. Problema número 2. O fato de os soviéticos terem instalado essas sofisticadas armas antiaéreas indicava que estavam protegendo algo muito maior. Mas até aquele momento, os mísseis nucleares estavam muito bem escondidos. Os mísseis tinham 30 metros de comprimento e eram colocados em varas cobertas por tendas. Então, lá de cima só dava para ver as tendas. Quando o Major Richard Heiser decolou da base da Força Aérea Edwards na Califórnia em um voo do U-2 sobre Cuba, a situação entre os soviéticos e os americanos era um impasse. Os soviéticos estavam a dias de começar a operar os mísseis nucleares. Os americanos sabiam que alguma coisa perigosa estava acontecendo em Cuba, mas não sabiam precisar o quê. Na ilha de Vieques, próxima à costa de Porto Rico, os fuzileiros navais americanos ensaiavam a U-Plan 316, uma preparação para a invasão de Cuba em alta escala. O Major Richard Heiser retornou de um voo de 6 horas sobre Cuba e aterrissou seu avião espião U-2 na base da Força Aérea de McCoy, em Orlando, na Flórida. O filme é levado para a base da Força Aérea de Offutt, em Nebraska, e para o Centro Nacional de Interpretação Fotográfica, em Washington, para análise. O piloto Michael Davis tinha 23 anos e era analista fotográfico na base de Offutt. Eu entrei na BB-12, que era o lugar onde a todo instante passávamos informações aos generais. O Major Olson estava lá. Ele disse, esta é a sua mesa, aqui está o filme, vamos começar. Era por volta de 1 da manhã. Eu disse, onde está o círculo? Então retiramos a foto da tela e o círculo do míssil apareceu. Eu disse, vamos olhar no centro e vimos algumas coisas. Após examinar o filme durante horas, Davis encontra uma série de formas cilíndricas que pareciam estranhamente familiares. Mais tarde, no NPIC em Washington, Dino Brugione e sua equipe chegam à mesma conclusão. Nós vimos 8 objetos de 20 metros de comprimento e vimos também 2 objetos de 30 metros de comprimento. E eles eram estranhos àquele ambiente. Brugione e Davis haviam feito descobertas com graves implicações. As medidas dos objetos casavam perfeitamente com mísseis balísticos soviéticos de médio alcance tipo SS-4. Mísseis que tinham ogivas nucleares. Estávamos convencidos de que o que havíamos encontrado era um campo de mísseis SS-4 prontos para lançamento. Os mísseis soviéticos SS-4 têm um alcance de 3.200 quilômetros. Se fossem lançados de San Cristóbal, em Cuba, atingiriam Washington, Baltimore, os quartéis generais do Comando de Estratégia Aérea em Nebraska e todo o sudeste dos Estados Unidos. Conforme o pessoal do NPIC ia analisando as fotografias, encontravam esconderijos de SS-4 um atrás do outro. Eles trabalharam durante a noite até o chefe do NPIC, Art Landau, chegar na manhã seguinte. O Landau chegou de manhã e olhou para eles e soltou um suspiro. Ele disse, isso é um problema. Isso é grande problema. Art Landau, chefe do NPIC, vai à Casa Branca para colocar o presidente Kennedy e seu Conselho Nacional de Segurança a par da situação. A reunião, como muitas outras ocorridas durante a crise, é secretamente gravada pelo presidente Kennedy e só recentemente veio a público. Na sala com o presidente estiveram Marshall Carter da CIA, o secretário da Defesa Robert McNamara, o procurador-geral Robert Kennedy, o assessor de Segurança Nacional McGeorge Bundy e outros assistentes importantes. O grupo ficou conhecido pelo nome de Comissão Executiva do Conselho de Segurança Nacional, ou EXCOM. Canvas-covered missile trailers measuring 67 feet in length.
Os soviéticos tinham dado um passo audacioso. A discussão girou em torno de uma solução rápida, ataques aéreos para destruir os locais dos mísseis balísticos antes que começassem a operar. Any airstrike will be planned to take place prior to the time they become operational, because if they become operational before the airstrike, I do not believe we can state we can knock them out before they can be launched. And if they're launched, there is almost certain to be chaos in part of the East Coast or the area in a radius of 600 to 1,000 miles from Cuba. O que ninguém sabe em Washington é que pelo menos um sítio de mísseis balísticos está para começar a operar. No momento em que o presidente Kennedy recebeu aquela notícia, nossos mísseis... Pessoal, excelente, né? Esse vídeo, para vocês terem uma ideia da tomada de decisão de toda a atenção em relação à questão da crise dos mísseis de 62. Eu sugiro para quem se interessar pelo tema, pelo assunto, assistir todo esse documentário. Pois bem, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma observação em relação à crise dos mísseis de 62? Não? Eu vou encerrar, então, a gravação e fico à disposição de vocês, então. Várias teorias conspiratórias em relação a isso. Há várias teorias conspiratórias. Um aspecto que nós vamos chamar atenção, a questão do telefone vermelho, de ter contato, vamos pensar, o presidente dos Estados Unidos ter contato direto com o líder soviético, foi uma tentativa de tentar evitar a influência de certos assessores mais radicais. Isso a gente pode chamar atenção, Iraí. Mas, de fato, há muita discussão, há muita dúvida em relação ao porquê que Kennedy foi assassinado, a forma como ele foi assassinado, né? Então, há muitas teorias conspiratórias em relação ao assassinato dele. Provavelmente ele seria reeleito, né? É bem provável que ele seria reeleito. Mas há muitas dúvidas, há muitos questionamentos, como eu acabei de dizer, muitas teorias conspiratórias em relação a esse evento. Mas, de fato, houve muita crítica por parte do meio militar, da decisão ser uma decisão técnica, de uma decisão através de diversas variáveis, diversas probabilidades, de muito estudo, de muita pesquisa, diminuindo assim a influência dos militares na tomada de decisão. Tanto o Che quanto o próprio Fidel Castro, né? Fidel Castro até mentiu em relação a isso, dizendo que ele tinha acesso direto ao botão do disparo da ogiva nuclear, o que de fato não é verdade, né? Nunca esteve ao alcance o botão do Fidel Castro, né? Mas ele dizia isso, né? O próprio Mao Tse-tung, quando disse aquela frase que era um tigre de papel, o Khrushchev disse, né, um tigre de papel com dentes atômicos, ele também não gostou muito da forma como o Khrushchev reagiu à contraproposta norte-americana. E como tinha chamado a atenção de vocês na aula, né, pessoal? O Khrushchev ficou com a imagem arranhada, a reputação arranhada, e de fato ele, entre aspas, foi retirado da liderança soviética, principalmente a partir deste evento e de outros eventos que, como nós vimos nas últimas aulas a respeito da crise de Berlim e agora na crise dos mísseis. Vejo que praticamente a forma de ação do Khrushchev era através de ultimatos, através de blefes, através de intimidação, né? Certo, pessoal? Vamos encerrar aqui a gravação e fico à disposição de vocês para possíveis dúvidas, possíveis questionamentos em relação ao trabalho. Obrigado aí pelo levantamento dessas questões, essas observações que eu acho sempre muito salutares.